A Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou como a gente fala, a Copinha, é o torneio de base mais famoso do Brasil, sendo responsável por revelar vários craques no cenário do futebol brasileiro e internacional, como o Neymar, o Vinícius Júnior, o Antony, o Gabriel Jesus e outros. Porém, alguns desses jogadores infelizmente não atendem às expectativas criadas neles e acabam não vingando e se tornando uma decepção. Então nesse vídeo, vou mostrar para vocês alguns jogadores que foram craque da Copinha nos últimos anos, mas que infelizmente não vingaram e onde que eles estão atualmente. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que eu vou mostrar para vocês. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A Copinha de 2011 teve a final sendo disputada entre o Flamengo e o Bahia, e o Flamengo levou a melhor, ganhando de 2-1. E um desses gols foi marcado pelo craque da Copinha daquele ano, o Negueba, que se destacava pelos seus dribles e lances individuais. Então ele logo subiu profissional pelo então treinador na época, o Vanderlei Luxemburgo. Só que aí ele não conseguiu se firmar no time e acabou sendo emprestado para o São Paulo em 2013. E lá, no início do ano, ele acabou rompendo o ligamento anterior cruzado e ficou 6 meses fora. Quando ele voltou, ele já não tinha mais espaço e teve que voltar para o Flamengo. Daí em diante ele passou pelo Coritiba, onde ele fez 5 gols e 5 assistências, sendo sua melhor temporada. Foi pro Grêmio, onde também não teve espaço. Aí passou pelo Atlético Goianiense, pra Ponte Preta, depois pro Londrina. Aí ele resolveu sair do Brasil. Aí foi jogar no Gyeongnan e no Incheon United, os dois da Coreia do Sul. Ele voltou pro Brasil para jogar no Criciúma e atualmente ele tá no Porsche FC da Tailândia. Ou seja, ele tá completamente fora do eixo do futebol e não é o que todo mundo esperava dele quando ele surgiu na Copinha. A Copinha de 2012 teve o Corinthians como campeão, após vencer o Fluminense na final de 2-1. Mas mesmo assim, o craque da Copinha daquele ano foi o Marcos Júnior, que marcou um gol nas quartas de finais e 2 gols nas semifinais. Assim, ele também subiu profissional naquele ano e foi campeão brasileiro. Porém, não foi muito utilizado, tendo que ser emprestado para o Vitória em 2014. Em 2015, ele voltou para o Fluminense e dessa vez veio ganhando mais espaço e fazendo alguns gols. Em 2016, ele fez o gol do título da Primeira Liga contra o Atlético Paranaense. Pelo Fluminense no total, ele jogou 243 jogos e fez 36 gols. Em 2019, ele foi para o Japão jogar no Yokohama Marinos, onde foi camisa 10 e fez 41 gols em 166 partidas. E agora ele está defendendo o Sanfrecce Hiroshima, também do Japão. Diferente do Negueba, ele conseguiu até ter um destaque melhor nos times que passou, sendo camisa 10 no time do Japão, como eu falei. Só que quando você compara ele com outros craques que a Copinha já teve, ele tá sim um nível um pouco abaixo. A Copinha de 2013 terminou com o Santos sendo campeão, depois de ganhar de 3-1 do Goiás na final. Por mais que o artilheiro do time tenha sido Neilton, que marcou 3 gols na semifinal contra o Palmeiras e 1 gol na final, o craque da Copinha foi o Leandrinho. Ele conseguiu subir profissional ainda em 2013 e jogou alguns jogos como titular. Só que também perdeu espaço no time e em 2016 foi vendido para o Rio Ave, de Portugal, onde jogou até 2019, quando se transferiu para o Vitória de Setúbal. Aí ele voltou para o Brasil para jogar no Avaí em 2020 e depois foi jogar no Mafra, da segunda divisão portuguesa. E atualmente ele está no Al Jandal, da segunda divisão saudita. A Copinha de 2014 teve novamente o Santos como campeão, dessa vez vencendo o Corinthians na final por 2-1. O craque da Copinha daquele ano foi o Lucas Otávio, que subiu pro profissional no mesmo ano e já foi emprestado para o Paraná. Aí no ano seguinte, ele voltou para o Santos e também não teve espaço. Assim foi de novo para o Paraná, só que acabou sofrendo algumas lesões. E em 2017 foi para o Avaí, e lá ele também não conseguiu jogar. Aí ele simplesmente se aposentou do futebol aos 24 anos. Ou seja, o craque da Copinha de 2014 não é nem mais um jogador profissional e atualmente ele é um empresário de futebol. Pulando agora para 2016, porque o craque da Copinha de 2015 foi simplesmente o Gabriel Jesus, nessa Copinha de 2016 o Flamengo levou a melhor, batendo o Corinthians por 4-3 nos pênaltis, depois de empatar em 2-2 no tempo normal. O elenco do Flamengo contava com 2 destaques, o meia Lucas Paquetá e o atacante Felipe Viseu, sendo ele o artilheiro do time com 7 gols e o craque daquela Copinha. Dentre os jogadores já citados, o Viseu foi o que mais teve potencial quando subiu, marcando 17 gols em 64 jogos, nas suas 2 primeiras temporadas, além de estar na artilharia da Sul-Americana de 2017, na qual foi vice-campeão, perdendo a final por Independente. Em 2018 ele foi vendido para a Udinese da Itália,
só que por lá não conseguiu ganhar espaço e acabou sendo emprestado para o Grêmio em 2019. Depois foi para o Akhmat Grozny, da Rússia, em 2020. Foi para o Ceará em 2021 e no meio do ano foi para o Yokohama do Japão. Em 2022 foi para o Sheriff da Moldávia e em 2023, no início do ano, jogou pelo Atlético Goianiense e terminou no Criciúma, ajudando o time a subir, marcando 6 gols na Série B. Por mais que ele tenha tido sucesso no Flamengo quando subiu profissional, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo nos outros clubes que passou. Mas como ele só tem 26 anos ainda, a gente torce para que ele consiga ir bem nesse ano de 2024 pelo Criciúma, já que agora o time vai disputar a Série A. O Corinthians ganhou a Copinha de 2017 após vencer o Batatais por 2-1 na final. O melhor jogador do time se tornou o craque da Copinha, o Pedrinho. Ainda em 2017, ele já subiu profissional e conquistou o Brasileirão daquele ano, só que como coadjuvante. Ao longo dos anos, ele se tornou 10 do time e ficou por lá até 2020, quando foi vendido para o Benfica. Pelo Corinthians, ele marcou 11 gols em 134 jogos. No Benfica, ele não conseguiu ganhar espaço e foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, em 2021, onde marcou um dos gols que garantiram o time na fase de grupos da Champions. Mas por causa da guerra da Ucrânia, ele foi emprestado para o Atlético Mineiro em 2022, onde está até hoje. Porém, não desencantou por lá e a gente ainda fica na torcida para que ele volte a jogar bem, porque ele só tem 25 anos e muito potencial ainda. O São Paulo acabou perdendo a final da Copinha de 2018 de 1-0 para o Flamengo, mas mesmo assim, o craque da Copinha foi o volante Igor Lisieiro, então ele rapidamente já subiu profissional e foi titular do time, tanto com o André Jardim quanto com o Diego Aguirre, e fez parte do time do São Paulo que quase foi campeão brasileiro de 2018. Porém, diferente dos outros jogadores citados, ele acabou perdendo espaço por causa de lesões e só conseguiu voltar até a sequência em 2021. Aí ele foi emprestado para o Internacional em 2022, participando da campanha da segunda colocação do time do Brasileirão. Depois disso voltou ao São Paulo em 2023 e no meio do ano foi emprestado para o Yverdon Sport da Suíça. Assim como o Pedrinho, ele ainda tem 25 anos e se ele não tiver mais lesões, eu acho que ele tem sim potencial para voltar a jogar bem. Daí em diante, o craque da Copinha de 2019 foi o Antony, que por mais que não esteja em boa fase no United, ele fez um grande sucesso na Europa, se tornando um dos principais jogadores do Ajax e também foi para a Copa do Mundo de 2022. E de 2020 para cá, os jogadores são muito novos ainda para avaliar se vingaram ou não. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não esquece aí de deixar seu like e se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo para vocês. Comente aí também o que achou, o que eu posso melhorar. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.